Olá, eu sou Felipe Lobo e faço a Trivela. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se, você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central3 e colabore com a mídia livre e independente. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E falando no site, canal de YouTube, podcast, eu chamo ele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ama, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, né? No caso aqui do Fronteiras Invisíveis, a gente sempre faz aquele disclaimer que quando for divulgar o programa, muita gente às vezes torce o nariz, porque futebol e tal, mas, né, lembrando que é um programa de história. A única coisa que eu tenho a dizer nessa abertura, meu caro Matias, é que 2 semanas atrás eu fui burro, na verdade por conta ali de correria, eu esqueci de postar o programa do Haiti no site do Xadrez Verbal, então eu não tive comentários no site do Xadrez Verbal para ler agora. E então você que vai ler todos os comentários do site da Central 3, e queria aproveitar e pedir desculpas ao meu amigo João Higino, porque dessa vacilada com ele, já que ele, né, cedeu o tempo dele para gentilmente participar do programa, enriquecer um pouco mais o programa, e eu, por conta da correria, viagem lá pro Rio de Janeiro, que nossos ouvintes devem ter visto e tal. Estreia do repertório também. Estreia do repertório, muito bem lembrado, que semana que vem vai ter novo. E aí acabei esquecendo de postar, peço desculpas, depois eu vou postar, mas então, se você, por acaso, né, enfim, não percebeu, teve o programa sobre o Haiti na semana passada, 2 semanas atrás, ouçam, está muito legal. Começando aqui, né, os comentários no site da Central 3, que acho que por conta de não ter sido postado no Xadrez Verbal, teve uma participação maior do que de costume, mas comentem sempre nos dois, né, porque a gente está sempre de olho, até acaba dividindo um pouco o trabalho. O Felipe Fetzer diz que foi um ótimo programa, como sempre. Explodiu a cabeça quando ele ouviu sobre o Barão de Samed. Alguns dias antes do Fronteiras, ele tinha assistido o 19º episódio da 5ª temporada de Supernatural, onde aparecem vários deuses de mitologias diferentes. E nesse episódio em questão, aparecia o Barão de Samed, ou Samedi, né? O Rafael lembrou, né, de outros atletas de origem haitiana, principalmente diversos nomes do Comitê Olímpico Canadense que ganharam medalhas recentemente, né, como a Jennifer Abel, que foi bronze na plataforma de 3 metros em Londres 2012, Bruni Surin, ouro no 4x100 canadense em Atlanta, 1996. E aqui ele lembra, né, que daquele time de revezamento, os 4 eram imigrantes, né? Além do Surin, o Esme e o Bailey eram jamaicanos, e o Gilbert de Trinidad e Tobago. E os pugilistas, né, de campeões ou ex-campeões mundiais, ele listou o Joaquim Alcine, Jean Pascal, Berman Stiver e o principal, o Adonis Stevenson, que é considerado um dos maiores pugilistas da história. O Ricardo Pérez indicou um documentário da Vox chamado Fox Borders, Haiti, Dominican Republic, que tem no YouTube, que mostra justamente aí os contrastes entre os dois países que dividem a ilha de Hispaniola. O Carlos Alexandre Rey Matias lembrou, né, da música Haiti, em parceria do Caetano Veloso e do Gilberto Gil. Além de falar que o Pérolas Negras está jogando a Série B1 do Campeonato Carioca. Imagino que seja a mesma equipe, né, que disputou a Copinha recentemente.
A Marta Rebelato, ela recomendou o livro do Alejo Carpentier, O Reino deste Mundo, que trata justamente da Revolução Haitiana. O Manuel Martins lembrou que o Silvio Cator, que dá nome ao Estádio Nacional do Haiti, que foi medalha de prata em 28, manteve o recorde haitiano no salto em distância até 91 anos. E essa marca de 7,93 metros também foi o recorde mundial por mais 3 anos. Ele que nos escreve lá de Pombal, na Paraíba. O Eduardo Pandini faz diversas considerações sobre a MINUSTAH e o surto de cólera. Um comentário bastante extenso, felizmente não vai dar para ler totalmente. E por fim, o Felipe Franco lembrou também de outro atleta de origem haitiana, o Pierre Garçon, ex-wide receiver do Indianapolis Colts, da franquia de futebol americano de Washington e do San Francisco 49ers. Ele diz que o Pierre é nascido na Flórida, fala francês fluentemente e chegou ao Super Bowl 44 com os Colts, perdendo para o New Orleans Saints. E em 2013 ele foi o líder de recepções da NFL pela franquia de Chicago. Atualmente está sem time, mas é considerado ativo. Bem, Felipe, passemos para o tema desta quinzena, pois é mais uma efeméride redonda do ano de 2019. No último 28 de abril, só que em 1949... foi criada a versão contemporânea da Commonwealth das Nações, né? Também chamada às vezes só de Commonwealth, né? Commonwealth que a gente pode traduzir como comunidade, né? Embora seja, né, riqueza comum, né? Mas é comunidade, né? Comunidade das Nações que, digamos assim, tentou ali manter alguma coesão política do antigo Império Britânico. A gente vai ver um pouco dessa história, essas origens, vamos falar de descolonização. E aí, meu caro Matias, a gente vai, para deleite de nossos fãs, falar de um pouquinho de rugby, né? Porque a gente vai falar dos 3 principais esportes ali que saem do Reino Unido para conquistar o mundo. A gente vai falar brevemente, na ordem, né? Cricket, rugby e futebol. Então, a gente vai embarcar aí nessa jornada. E lembrando, né, que o podcast Mesoval está numa programação diferenciada aí, durante os meses de setembro e outubro, por conta justamente da Copa do Mundo de Rugby Union, que está sendo disputada no Japão. Então, toda segunda e sexta tem programa ao vivo pelo Facebook do Portal do Rugby e depois está disponível em podcast. Sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco desse programa, que vai falar justamente das origens, né, do Commonwealth e do passado imperial britânico. A história. Bem, Felipe, então vamos contextualizar, né, o que restou do Império Britânico no século passado, e esse programa vai falar bastante, né, justamente do reinado da Rainha Elizabeth II. Sim, que a gente sempre brinca que o filho dela odeia ela. Porque enquanto ela bate todos os recordes de longevidade, se o príncipe Charles assumir um dia a coroa, ele vai bater todos os recordes de brevidade, né? Provavelmente, porque não vai sobrar muito tempo. E as orelhas dele estão queimando nesse momento, não só porque elas são muito grandes. Mas a formação do Commonwealth, você citou a Elizabeth II, porque a formação do Commonwealth está muito ligado à própria Elizabeth II, né? Se a gente quisesse um pouco mais, né, preciosista ao pai dela, mas especialmente com ela, e a configuração atual
né, do Commonwealth tem muito a ver com o reinado da Elizabeth II. E foi Elizabeth II que disse, no seu pronunciamento ao Canadá, no Dominion Day de 1959, ou seja, o dia do domínio, né? Domínio no sentido de domínio britânico, que depois alguém com juízo mudou o dia para o dia do Canadá, Canada Day, que é o 1º de julho, e ela disse que, olha, o 1º de julho de 1867, né, que foi a formação da Confederação do Canadá, ela disse, o primeiro país independente dentro do Império Britânico, marcou o início da livre associação de estados independentes, que hoje é conhecida como Comunidade de Nações. Né? Então, isso é o significado da Commonwealth. São domínios britânicos com autonomia interna, ganhando essa autonomia interna por diversas origens, mas mantendo laços, inicialmente, especialmente comerciais, como a gente vai ver, com a metrópole, né? Digamos assim. E não foi à toa, né, que a gente está começando pelo Canadá, porque cabe sempre lembrar, né, a chefe de Estado do Canadá é a Rainha Elizabeth. Sim, ao final do programa a gente vai listar, inclusive, todos os países que ela é a rainha, que ela é a chefe de Estado. E no caso do Canadá, meu caro Matias, é interessante, a gente ainda não fez um programa sobre o Canadá. Um abraço pro meu cunhado, Graham. Se um dia fizermos, vai ser um programa centrado na figura do Steve Nash, porque ele é tanto o melhor jogador de basquete quanto o melhor jogador de futebol da história do Canadá. E o do Wayne Gretzky, que joga aquele futebol no gelo. Bem lembrado. Ou Mário Lemieux. E o Canadá, embora ele tenha ganhado muita autonomia com esse ato da Confederação de 1867, que marca o Dia do Canadá, o Canadá ele só ficou independente de fato em 1982. Tá? Com o Constitution Act, que foi a partir desse momento que o governo britânico, o parlamento britânico, passou a não ter nenhuma autoridade sobre o Canadá e todas as leis canadenses eram agora domésticas. Só que mesmo assim, você mencionou o caso da rainha, nos países em que a rainha é chefe de Estado, ela tem um representante, né, o que pode receber o título de governador, de tenente governador. E recentemente, 2011, 2013 mais ou menos, o Canadá passou por uma crise em que não tinha primeiro-ministro, porque teve uma renúncia, não tinha vice-primeiro-ministro, e quem governou o Canadá por alguns meses interinamente foi o governador, ou seja, uma pessoa apontada pela rainha. Né? Então, ainda existem laços concretos, digamos assim, entre os Dominions e o Reino Unido. O próprio dólar canadense tem a figura da rainha. Sim, e tem a figura lá de um primeiro-ministro que o pessoal fica pintando por cima, faz o Spock, porque ele parece o Leonard Nimoy. O termo Commonwealth of Nations, por sua vez, ele tem origem em 1884, quando o então primeiro-ministro do Reino Unido, o Lord Rosebery, estava visitando a Austrália, que ele disse que enquanto as colônias ficavam mais independentes, elas iam formando uma Commonwealth de nações. Né? Isso aqui é importante, né? O diferenciação entre estados e nações. Porque inicialmente era a ideia de, serem, né, apenas ali governos com autonomia local e tudo mais. Aí nós começamos a ter as conferências entre primeiros ministros britânicos e das colônias, começando ali periodicamente em 1887, que levaram até a primeira Conferência Imperial de 1911. 1887 foi essa primeira conferência colonial em Londres, por conta do Jubileu de Ouro da Rainha Vitória. 50 anos de reinado da Rainha Vitória. Reuniram ali mais de 100 delegados, a maioria deles sem muita autoridade. A Índia não estava representada. E dessa primeira conferência colonial de 1887, resultaram algumas medidas que, para algumas políticas relativas ao Império, era agora necessário o consentimento das colônias. Londres não ia poder sair mandando em todo mundo. Então, questões de defesa naval, questão de construir um cabo telegráfico por todo o Pacífico, né? Telegráfico não, né? De telégrafo, acho que é a melhor tradução, né? E aí só uma curiosidade que muitos ouvintes perguntam, comentam sobre isso,
que é por que fala Império Britânico se é uma rainha, né? Rainha Elizabeth, depois era Rainha Vitória. Porque assim, o Reino Unido, e antes disso a Inglaterra, tem reis e rainhas. Da onde vem o caso, nesse caso aqui, o título de imperador? Muita gente inventa umas lorota, né, de que imperador estaria acima, abaixo, tenta criar uma hierarquia de títulos, mas isso varia, né? A hierarquia de títulos do Império Romano não vale para todo sempre. No caso, o termo Império Britânico, primeiro, você tem o conceito de imperialismo, né, que aí independe de títulos, né? Os Estados Unidos nunca foi império, mas você pode falar imperialismo dos Estados Unidos. Por conta justamente da expansão territorial e de influência. E de controle. Isso. Agora, no caso do Reino Unido, o título vem em maio de 1876, quando a Rainha Vitória ela acumula o título de Imperatriz da Índia. Por quê? Porque a Índia você tinha ali várias unidades, entidades políticas locais, príncipes locais, marajás locais, todos eles deviam lealdade a ela estava acima, então ela tinha esse título de imperatriz. E que daí surge também aquele conceito do império onde a luz nunca se punha. Né? O sol nunca se põe. E no caso brasileiro, né, só porque até uma vez teve um tweet, né, de uma personalidade aí e tal, né, uma pessoa com bastante seguidores, aí me marcaram, tentaram criar ali uma treta e tal, mas por que Dom Pedro I usou o título de imperador? Porque ele sim buscou inspiração em Roma, porque em Roma você tinha o imperator, no contexto de imperator da res publica, protetor da coisa pública. E ele alegava que ele foi aclamado imperador, ele não era um imperador de direito divino, né? O Brasil nasceu com uma constituição, o Brasil teoricamente nunca foi absolutista, né? Tirando talvez ali um outro período da história, né? Acho que ali com Floriano Peixoto, talvez, mas falando sério agora, então ele adota o imperador no sentido de ser o protetor da coisa pública, porque ele foi aclamado ao cargo, ele não era herdeiro do cargo. As conferências coloniais, né, se tornam as conferências imperiais e que vão acontecer entre 1907 e 1937, tá? De forma periódica. Quase todas foram em Londres, tirando 1894 e 1932, que foram em Ottawa, capital do Canadá. E elas passaram a ser realizadas periodicamente para não ser apenas quando, por algum motivo, alguma coincidência, todos os líderes coloniais estivessem em Londres, como, por exemplo, uma coroação ou o jubileu da Rainha Vitória, que a gente comentou. E aí uma coisa importante, que acho bom a gente destacar, contextualizar um pouquinho, até porque os britânicos não vão admitir isso, que é a Commonwealth ela tem ligação com a independência dos Estados Unidos. Porque os primeiros movimentos, né, nos Estados Unidos contra os impostos, por conta da Guerra dos 7 Anos e tudo mais, eles inicialmente muitos não queriam independência. Muitos queriam, na verdade, o reconhecimento da autonomia dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos tivessem direito de fazer suas próprias leis, ou então que os Estados Unidos, os colonos, precisassem autorizar ou não a criação de novos impostos. Aquela ideia do no taxation without representation. E então você teve pelo menos 2 propostas de criar uma espécie de confederação entre as 13 colônias e a Inglaterra. Uma em 1754, proposta por um cara chamado Benjamin Franklin, também conhecido como Senhor $100, né? Um Founding Father. E a outra, na véspera da independência, em 1774, por um lealista, o Joseph Galloway, que era basicamente o plano do Benjamin Franklin, só que mais elevado a uma segunda potência, digamos assim, um plano mais concreto. E, como a gente sabe, né, o rei da Inglaterra recusa isso, o parlamento recusa em reconhecer a autoridade dos colonos, começa a guerra de independência e os Estados Unidos se separam. Então, a ideia da Commonwealth tem muito a ver com a ideia de que, olha, o Canadá está começando a ganhar autonomia e tal, se a gente tentar frear isso, eles podem ficar independentes que nem os Estados Unidos, a gente perder essa população, a gente perder esses recursos, a gente perder esse comércio. Então, vamos, antes que eles queiram independência, vamos dar autonomia e manter os laços. Então foi uma lição aprendida com o fracasso que foi, do ponto de vista britânico, a independência dos Estados Unidos.
os primeiros tratados que vão formalizar, né, o que vai ser a Commonwealth, a primeira delas foi proposta em 1917 para a ideia de que a comunidade britânica de nações fosse igualmente representada na Conferência de Paris de 1919. Lembrando que na Conferência de Paris de 1919, nós tivemos a presença de África do Sul, presença da Austrália, inclusive a Austrália, né, uma história que a gente já contou algumas vezes. A Austrália, ela barra a moção japonesa de condenar o racismo, porque a Austrália tinha naquela época oficialmente uma política racista, o slogan White Australia, e isso vai exacerbar o nacionalismo japonês. Os japoneses vão falar, tá bom, já que vocês querem ser racistas com a gente, então a gente vai provar que a gente que é superior. Aí é curioso, né, é triste, que assim, essa proposta de Commonwealth, em 1917, ela nasce junto com a então chamada Imperial War Graves Commission, Comissão de Túmulos de Guerra do Império, que hoje se chama Commonwealth War Graves Commission. O nome mudou em 1960. Essa comissão... Mantém o sentido. Mantém o sentido. Essa comissão, ela é responsável pela lembrança, digamos assim, meu caro Matias, de 1,7 milhão de militares da Commonwealth, que morreram especialmente nas 2 guerras mundiais, em 153 países. Eles cuidam de mais de 23 mil locais de sepultamento, mais de 200 memoriais, sob financiamento de Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Índia e África do Sul. Embora esses milhões, né, esse mais de 1 milhão, e esses milhares de locais de memoriais incluam países como, por exemplo, Uganda. Né? A gente fez um programa sobre Uganda que a gente lembrou. Milhares de ugandenses lutaram na Segunda Guerra Mundial pelo Império Britânico. Recentemente a gente comentou uma notícia que na África do Sul, idosos sul-africanos negros descobriram que eles receberam apenas 1/3 das pensões que eles tinham direito por conta da guerra, da Segunda Guerra. Né? Algo análogo aos soldados de borracha no contexto de guerra do Brasil. Isso, que foram passados para trás pelo governo, especialmente o governo Dutra. Né? O governo Vargas começa a picaretagem, mas quem dá o calote mesmo é o Dutra. E aí, então assim, essa ideia dos países do Império combatendo juntos e tendo juntos, então, direito a negociar o fim da guerra, a lembrar dos seus mortos, tem a ver também com o nascimento da Commonwealth. E eu queria aproveitar aqui que o Matias, ele de forma muito sensual, ele tirou o agasalho que ele estava usando, e agora ele está usando a bela camisa, um presente do nosso ouvinte Márcio Vasques, um abraço para ele, aqui no Fronteiras também, que ele fez uma camisa personalizada com os temas do podcast. Depois eu acho que eu vou até publicar a foto no Twitter. Se a galera topar, quem sabe a gente faz umas unidades aí pra vender e tal. A gente dá 10% pro Márcio, já que a arte é dele. Então, mas realmente a camisa ficou muito legal. Um grande abraço pro Márcio. E boa que ela é GG e preta. Entendedores entenderão. Ele sabe o tamanho das pessoas que estavam aqui. Aí, em 1921, meu caro Matias, nós tivemos ali o primeiro acordo que, digamos assim, concretizou essa ideia de relações com um Estado completamente independente, que foi a assinatura entre o Reino Unido e o então Estado Livre Irlandês, que é a atual República da Irlanda, em 1921, colocando ali um juramento, né, como um domínio dentro da comunidade de nações conhecida como Império Britânico, com o mesmo status do domínio do Canadá, né, do Dominion do Canadá. A diferença é que o termo Commonwealth foi substituído por Império Britânico por insistência dos parlamentares irlandeses que falaram, olha, o negócio é que vocês são imperialistas mesmo, vocês dominaram a Irlanda, vocês expulsaram os irlandeses de terras, causaram a grande fome da batata, né? Então tem um certo, ali uma tensão nas relações. Em 1926, a Conferência Imperial resultou na Declaração de Balfour,
Importante, não confundam com a Declaração de Balfour, lá de 1917, que tem a ver com a criação de Israel. Tá? Essa aqui é outra, porque Balfour era o nome do então ministro de Relações Exteriores, depois ele vira primeiro-ministro, por isso ela tem esse nome, em que, agora, já num cenário de pós-guerra, né, coloca que o Reino Unido aceita a independência diplomática e política dos seus domínios, e o Reino Unido e os domínios concordam que eles são iguais em status, de maneira alguma subordinados uns aos outros em qualquer aspecto de seus assuntos domésticos ou externos, embora unidos por uma aliança comum à coroa e livremente associados como membros da Commonwealth Britânica de Nações. Em 1931, nós temos o Estatuto de Westminster, que é quando nós temos uma independência ainda maior do Canadá e também agora de Austrália, Nova Zelândia e a então Newfoundland. Depois é parte do Canadá. A Austrália e Nova Zelândia vão ratificar isso ali no contexto da Segunda Guerra Mundial. E a África do Sul, por iniciativa própria, em 1934, pelo ato do Estatuto da União, do Status da União, vai declarar que a África do Sul é um Estado soberano, porém ligado ao Reino Unido e ao monarca pelo Estatuto de Westminster como um dominion. Ou seja, essa primeira versão da Commonwealth, essa versão ali do entre guerras, digamos assim, inspirada na relação entre Reino Unido e Canadá, é ainda uma relação de, olha, manter essas regiões ligadas ao Império Britânico, ligadas a Londres, com influência de Londres. Elas têm autonomia, elas têm soberania, porém, as coisas são concertadas, são coordenadas de Londres. E aí chega a Segunda Guerra Mundial. No início da guerra, o Império Britânico controlava cerca de 1/4 da população mundial e cerca de 1/3, né, da massa seca terrestre. O Império Britânico esteve presente em todos os teatros de guerra. O Reino Unido se tornou centro, né, das coordenações aliadas no Ocidente. Governos no exílio, como o governo polonês, governo francês, governo tchecoslovaco, foram para Londres. E o Império foi muito importante para o esforço de guerra. Tá? Então, por exemplo, o Canadá, além de mandar tropas, né, para a luta, além de servir ali de bases navais e tudo mais, o Canadá também direcionou toda a sua produção para o conflito. O Canadá mandou dinheiro diretamente para o Reino Unido, em valores atuais, mais ou menos ali uns 70 bilhões de dólares em contribuição financeira para o Reino Unido, para o combate. Austrália, Nova Zelândia, todos mudaram suas economias, se tornaram economias de guerra para o esforço de guerra. No caso da Austrália e da Nova Zelândia, ainda com o fator de sediarem muitas tropas dos Estados Unidos na Guerra do Pacífico. No total, né, mais ou menos, em combate ativo, foram 8 milhões e meio de militares do Império Britânico. Cerca de 5 milhões das Ilhas Britânicas, 1 milhão e meio da Índia, 600 mil do Canadá, 400 mil da Austrália, 136 mil da África do Sul, 128 mil da Nova Zelândia e 134 mil de outros países. Tá? Então vejam só, se a gente juntar Canadá, Austrália, Índia, África do Sul e Nova Zelândia, já dá mais ou menos 3 milhões de militares na guerra. Tá? É muita gente, é muita gente. No caso da Índia, esses foram em combate direto, porque mais de 2 milhões e meio de indianos se voluntariaram para a guerra, só que boa parte deles também cumpriu ali serviços domésticos, né? Você virar ali guarda contra sabotagem, esse tipo de coisa. Nós tivemos pilotos indianos combatendo os japoneses, nós tivemos soldados indianos na África, na Itália, na Grécia, nós tivemos cerca de 40 mil marinheiros indianos na Marinha Mercante Britânica. E contra os japoneses, nós tivemos cerca de 166 mil africanos. Só que aí tem um detalhe, meu caro Matias.
A maioria dos oficiais, e quando eu digo a maioria, 99,9999%, era de britânicos brancos. Vá. Controlando as tropas das colônias. Nossa, nunca imaginei um cenário parecido com esse. Pois é. E antes que alguém fale, não, mas é porque as escolas militares estavam... Não, tinha uma questão racial também, uma questão racista também. Tá? E isso vai ser um dos fatores da descolonização. Né? Lembrando, a gente tem 4 programas, né, sobre história global, né? Esse exercício ali né? No contexto da Copa do Mundo, né? Isso. E aí a gente tem um que a gente fala bastante de descolonização. A gente também tem um programa da Copa Africana de Nações, que a gente fala de descolonização africana. E vai ser depois da Segunda Guerra Mundial que nós vamos ter uma grande onda de descolonizações, uma grande onda de independências. Por quê? Porque os antigos impérios agora vão entrar em declínio, né? A Europa estará destruída, então você vai ter que concentrar os seus esforços, né, econômicos, políticos, na reconstrução do pós-guerra. Você vai ter ali falta de material humano. Então o cara que era da administração britânica na Índia, ele vai ter que trabalhar na administração britânica lá no Reino Unido, cuidando, por exemplo, dos órfãos da guerra. A gente vai ter o fortalecimento dos movimentos de libertação nacional, que podem ser tanto as guerrilhas, como por exemplo no Vietnã, que lutaram contra os japoneses, contra os ocupantes, como esses indianos que lutaram na guerra. A gente fez o programa sobre a Índia. O indiano ele vai voltar para casa e vai falar, peraí, eu tomei tiro igual, eu vi gente morrer igual. Por que eu sou tratado de forma menor que o soldado britânico? Só porque ele é branco? Né? Eu recebo menos, eu não posso ser oficial. Então, a guerra causa esse fortalecimento dos movimentos de libertação nacional, até porque muitos desses locais vão ter que entrar num modo, digamos assim, de gestão autônoma. E você citou anteriormente o Uganda, né, que a gente também destacou no Fronteiras próprio do país da África Oriental, de que você tem a figura do Idi Amin, que justamente também era um veterano de guerra. E ele se torna um dos primeiros africanos oficiais do Império Britânico, né, do Exército Britânico. Então, assim, você vai ter esse grande fortalecimento dos movimentos de libertação nacional, e aí... Uma das maneiras, né, das independências vão ser as vias acordos, que é o chamado justamente modelo britânico. Porque os britânicos olharam, e aí entra o seguinte, a gente vai até abrir o terceiro bloco falando isso, mas, por exemplo, o primeiro país do Império Britânico que se torna independente pós-guerra é a Índia. Por quê? Porque os britânicos olharam e falaram, olha... Se a Índia iniciar uma guerra de independência, uma revolta, a gente não tem como dar conta disso. Tá? Não é mais 1857, quando o Império Britânico sufocou lá o primeiro grande levante indiano, né? A revolta dos cipaios, o motim do motim indiano, como preferirem. E só fazendo um parênteses, Felipe, porque a minha fala pode ter gerado algumas dúvidas, o Idi Amin ele não lutou na Segunda Guerra Mundial, mas ele justamente combateu... Por exemplo, os Mau-Maus no vizinho Quênia, a mando da coroa. Isso, ele era do exército britânico. E ele era do regimento dos escoceses, por isso que tem lá o filme O Último Rei da Escócia. Do Highlands. Isso, e ele criou, e tinha tem um regimento, não sei se até hoje, mas tinha um regimento em Uganda que usava kilt, né? Mas então os britânicos, eles olham para a Índia e falam, peraí, se esses caras tentarem um levante de independência, a gente não vai ter como dar conta. Tá? Estamos falando ali de 2 milhões de indianos só os que combateram na guerra. Então, o Império Britânico começa a fazer acordos com as elites coloniais, muitas delas justamente formadas no Reino Unido, que foram estudar lá, né? O Gandhi foi estudar no Reino Unido, por exemplo, foi estudar direito lá. Então, faz esses acordos para manter esses laços com a antiga metrópole, né? Ou seja, você tem um processo de independência pacífico, uma transição, porém que ao mesmo tempo, né, fortaleça, né, mantenha esses laços, especialmente os laços econômicos. Né? A ideia ali de você ter uma relação comercial mantida entre essas antigas colônias e o Reino Unido. E aí que vai, para isso que vai servir a Commonwealth, né? Tanto que quando nós temos
ali em 1949, a declaração de abril de 1949, né, que fez 70 anos e que é o motivo desse programa, o termo britânico é retirado. Não é mais a Commonwealth britânica. É aí que vira a Commonwealth de nações independentes que faziam parte, né, do antigo Império Britânico. Bem, e conforme dito no começo do programa, né, agora a gente vai para o segundo bloco, no qual a gente não vai falar somente do futebol, mas também de como outras modalidades de origem britânica acabaram conquistando o mundo, vindo a reboque do imperialismo. O campo. Bem, Felipe, começamos pelo esporte mais britânico de todos, que tem até intervalo para o chá. O cricket, né? A gente vai falar bem rapidamente dos 3 esportes, tá, gente? Mas a ideia é mostrar justamente o impacto, né, do Império Britânico e dos esportes no Império Britânico. E aí a gente começa pelo cricket, porque como o Matias disse, é o esporte que, assim, sem dúvida nenhuma, tem origem britânica, né? Ele surge ali no sudeste britânico no final do século XVI ainda, se torna um esporte consolidado no século XVIII, o mais popular das ilhas naquele momento, e nos séculos XIX e XX, com a expansão do Império Britânico, né, toda aquela coisa que a gente sempre fala, marinheiros britânicos por tudo que é canto e tudo mais, vai ser exportado para o resto do mundo. E muitos clubes de futebol da atualidade surgem como clubes de cricket, mas justamente como o cricket tem diversas restrições temporais, né, climáticas, para sua prática, por isso que fora da temporada eles passaram a praticar futebol. É o caso, por exemplo, do Sheffield Wednesday, do Penharol, do Rosário Central e do Esporte Clube Vitória da Bahia. Que tem o cricket no nome. Pois é. E... Um abraço para o Irlan Simões, que adora quando a gente fala Vitória da Bahia. Por quê? Não, porque eles dizem que só tem um Vitória. Entendi. E acaba citando o nome do rival também. Não, entendi. Mas ele devia estar feliz porque tudo indica que ano que vem eles vão poder ganhar um título nacional, né? Eu confesso que tem um pouquinho de clubismo familiar aqui nesse meu comentário, mas um abraço pro Irlan, que a gente se alfinetou o tempo todo aqui na gravação do Fronteiras do Bahia, que é um dos melhores fronteiras que a gente fez, graças ao Irlan Simões, que tem a geografia de Salvador gravada na cabeça. Impressionante. E aí, né, você lembrou do Penharol, que é outro time fundado como clube de cricket, e aí você já até adiantou, uma das coisas que torna o futebol o esporte mais popular do mundo, né, que é muito romantizado, até em propaganda e tal, mas é que você pode jogar futebol basicamente a qualquer momento, em qualquer lugar. E né? Não precisa nem de uma bola, propriamente. É um dos poucos esportes que você tem isso, né? Que você pode jogar em qualquer lugar, a qualquer momento. Você não precisa de muito equipamento, não precisa de condições climáticas específicas. As regras são de fácil entendimento. Basicamente não agride o outro e não pega a bola com a mão. Pois é. Basicamente isso. E aí o cricket, né? Ele já se torna muito popular na América do Norte no século XVII. No século XVIII, ele começa ali a chegar em outros lugares do globo, primeiro nas Índias Ocidentais. E preste atenção nesse termo, quando a gente fala da Copa do Mundo de Cricket. Tá? Depois, ele chega na Índia, né, também no século XVIII, pelos marinheiros da Companhia das Índias Orientais, agora nesse caso. Depois, no final do século XVIII, chega na Austrália, início do século XIX, é exportado, né, começa a ser praticado na Nova Zelândia, na África do Sul. O primeiro jogo internacional de cricket, meu caro Matias, e aí para uma coisa muito, né, muito surpreendente aqui, quando a gente estava conversando em off, foi entre Estados Unidos e Canadá. É surpreendente por quê? Porque no Canadá ele nunca foi um esporte muito popular e nos Estados Unidos ele é inspiração para o esporte que depois vai se tornar o esporte mais popular, que é o beisebol. Que é conhecido como American Pastime. O passatempo americano.
Por que passatempo, né? Porque o beisebol, tanto quanto o cricket, menos que o cricket, mas né, são jogos que às vezes podem durar para sempre. Porque são esportes que não tem uma duração definida, né? Um time ganha quando acabam, no caso do beisebol, os 9 innings, e caso tenha empate, é até alguém passar na frente do marcador. Pois é. Então, assim, é um jogo que pode durar, e durar, e durar, e durar, e durar. Uma vez a gente estava aqui, né, numa gravação do Xadrez Verbal, acompanhando a TV, um jogo dos playoffs de 2018, né, da Major League Baseball, que durou, sei lá, 6, 7 horas, né? Inclusive o Biratan Leal estava comentando aquela partida. Pois é, então, e tem jogo de cricket aí que dura dias, até mais que isso. O jogo foi disputado em Nova York. Em 1859, uma seleção inglesa ali fez uma turnê pela América do Norte, o primeiro evento desse tipo. E aí, em 1862, meu caro Matias, aí começou a grande rivalidade, porque um selecionado inglês foi para a Austrália. E depois, em 1868, um selecionado australiano fez uma turnê pela Inglaterra. E essa é considerada a maior rivalidade do mundo no cricket. E aí você trouxe lá uma história sobre as cinzas, tal, que tem a lenda das cinzas de um taco dentro do troféu. Mas embora exista essa lenda, né, é uma metáfora. Sim. Que é o seguinte: em 1882, os australianos derrotaram os ingleses na Inglaterra. Pela primeira vez a Inglaterra perdeu um jogo em casa. E aí, um jornalista do Sporting Times, que segundo você é o maior corneteiro do mundo... Não, se vocês pensam que a imprensa brasileira é corneteira, esse cara aqui rouba a cena. Ele escreveu um obituário dizendo que o cricket inglês morreu, que o corpo foi cremado e as cinzas foram levadas para a Austrália. Vocês vão perder para a Austrália! E aí, no ano seguinte, ia ter a series, né, chamada Test Series, né, que é como eles chamam Inglaterra versus Austrália. E aí, no ano seguinte, ia ser na Austrália. E o então capitão do time inglês, o Ivo Blight, disse que ele iria trazer as cinzas de volta. Né? Então aí tem um troféu, e aí dizem que dentro do troféu tem as cinzas de um taco de cricket, mas pelo que eu li é lenda. Mas muito mais interessante. Em 1909 é formada a Conferência Imperial de Cricket. Vejam o nome, né? Conferência Imperial de Cricket, que na época tinha Inglaterra, Austrália e África do Sul. Em 1928, entre as Índias Ocidentais, 1930, Nova Zelândia, 32, a Índia, 52, o Paquistão como país separado da Índia, depois Sri Lanka, Zimbábue, Bangladesh, e aí nós temos a formação do que hoje é o International Cricket Council, que tem 104 membros. Porém, é importante notar que, desses 104, você tem como se fosse ali divisões. Tá? Então você tem os países que são os classe A, que são esses que eu citei, mais Sri Lanka, Zimbábue, Bangladesh, Irlanda e Afeganistão. Irlanda e Afeganistão agora em 2018, que foi inclusive a coluna do livro do Biratan no programa sobre o Afeganistão. A Copa do Mundo de Cricket, ela é realizada de 4 em 4 anos, desde 1975, e Austrália, Índia, Índias Ocidentais, Inglaterra, Paquistão, Sri Lanka e Nova Zelândia foram os países que jogaram as 12 edições. 20 países já jogaram, só que só um, gente, não é do Império Britânico. Foram os Países Baixos que jogaram 4 edições e a gente ficou especulando se não seriam, por exemplo, africaners da África do Sul. Ou descendentes da antiga Guiana holandesa, né, o Suriname. Então a gente não sabe direito, a gente não é nenhum especialista, mas o único país fora do Império Britânico que jogou a Copa do Mundo de Cricket são os Países Baixos. E isso é importante quando a gente pensa que a final da Copa do Mundo de Cricket é uma das maiores audiências mundiais.
tá? A última final da Copa do Mundo de cricket... Esse ano, em julho, 14 de julho, dia da Bastilha, foi entre Inglaterra e Gales, foi assistida por 2,6 bilhões de pessoas no mundo. Bilhões. E assim como no futebol e no rugby, a Inglaterra só ganha jogando em casa. Exatamente. Aí, né, a Austrália é a maior vencedora, com 5 canecos. A Índia e as Índias Ocidentais têm 2 cada. E aí, finalmente, você está se perguntando, Felipe, por que você está falando de Índias Ocidentais? Porque o selecionado de cricket que joga a Copa do Mundo é o das Índias Ocidentais, que é um combinado de todos os antigos domínios britânicos no Caribe, além de outros territórios. Então, atletas de que países fazem parte das Índias Ocidentais? Antiga Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guiana, Jamaica, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Trinidad e Tobago, São Cristóvão e Neves, esses como países independentes. Aí também Anguila, Montserrat e as Ilhas Virgens Britânicas, que hoje são territórios ultramarinos britânicos. Atletas de San Martín, que é dos Países Baixos, e atletas das Ilhas Virgens dos Estados Unidos também podem jogar pelo cricket das Índias Ocidentais. O Tim Duncan, então, poderia ser um grande jogador de cricket. Poderia, mas ele preferiu jogar na NBA. Eu tenho certeza, inclusive, ele queria jogar cricket, ele foi pressionado a jogar basquete. Não, acho que tem eu já ouvi uma versão de que ele começou a jogar basquete porque, na verdade, ele era nadador, mas aí deu alguma tempestade nas Ilhas Virgens Americanas e a piscina foi interditada e daí convidaram ele para ir pro ginásio. Porque olharam para um cara de 2 metros, você não quer jogar com nós? E aí alguns MVPs, alguns títulos de NBA depois, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Então assim, vejam, um dos eventos mais vistos do mundo é ligado diretamente ao Império Britânico, inclusive com um resquício do Império Britânico, que é essa seleção das Índias Ocidentais. Aí, Inglaterra, Paquistão e Sri Lanka, cada um tem um caneco. E a Nova Zelândia tem 2 vices, nunca foi campeã, é o país com mais vices sem nunca ter levado para casa a Copa do Mundo de Cricket. Aí depois a gente vai para o rugby, né? Que é um dos vários esportes conhecido como futebol em algum momento. Né? É um dos vários esportes que envolve uma bola e uso do pé em algum momento. E aí, ali no século XIX, nós temos a separação das várias regras, né? A consolidação de várias regras. E aí, nós temos as primeiras regras escritas do rugby em 1845. Só que aí nós temos um racha e o Blackheath Club decide sair da Football Association, nesse caso a do futebol com o pé, a futebol com bola redonda. De 1863. E forma a Rugby Football Union, em 1871. Porque, teoricamente, o rugby é um futebol. Embora a gente não chame ele aqui no Brasil, especialmente para não confundir com o futebol. E tem a versão de que o goleiro, a figura do goleiro, seria uma homenagem ao rugby, né? De ter um jogador, porque justamente eram 11 escolas que participaram dessa reunião em 1863. E daí tinha a escola de rugby, que é da onde vem o nome da modalidade. Nesse caso, a escola de rugby é um lugar. Um local de ensino, né? E depois que saiu, né, a escola de rugby, decidiram manter um jogador que poderia agarrar a bola com as mãos sem ser uma violação das regras. E aí, o primeiro jogo internacional de rugby foi em 1870, quando clubes escoceses lançaram o desafio dizendo que, olha, a gente pode enfrentar qualquer time aí selecionado em toda a Inglaterra num jogo de 20 jogadores de cada lado, ou seja, ainda era uma versão primitiva, né, dos esportes, em Edimburgo. E aí, 27 de março de 1871, nós tivemos 2 tempos, cada um de 50 minutos, em que a Escócia venceu o selecionado britânico. O rugby na Austrália, né, o primeiro clube, foi em 1864, mesmo ano, ali mesma época em que nós tivemos a formação dos primeiros clubes de rugby na Nova Zelândia, né?
o primeiro clube o clube que reivindica ser o clube mais antigo da Nova Zelândia, de rugby, foi fundado em 1863. Porém, dizem que ele só começou a jogar rugby mesmo em 1868. Tá? Então tem lá uma disputa sobre qual é o clube mais antigo da Nova Zelândia de rugby. No Canadá, ele chegou ali em 1860, mas ele era jogado praticamente pelos britânicos apenas, que estavam, né, foram lotados no Canadá, especialmente militares britânicos. Lembrando que existe o futebol canadense, que é parecido com o futebol americano, que é o que eles chamam, é uma das modalidades que eles chamam de gridiron football, que é futebol de grelha, né? Porque você tem ali o campo, né, com as marcações, as linhas de jardas e tal, fica parecendo uma grelha, né? Em 1865 é formado o time de rugby do Montevideo Cricket Club, né, que você acabou de falar de cricket no Uruguai, né? Sim, não, e a gente já citou aqui também que é o clube de rugby mais antigo fora das Ilhas Britânicas. Isso, exatamente. A gente cita ele no Fronteira sobre o Uruguai, justamente. Na Europa, na Europa continental, né, o time de rugby mais antigo é o Departamento de Rugby do DSV Hannover, de 1878. Só que aí tem uma coisa interessante, que durante muito tempo o rugby ficou, na Alemanha, confinado à região de Hannover. E por que isso é curioso? Porque Hannover era uma posse britânica, né, até 1836, quando a Rainha Vitória ela não pode herdar a coroa de Hannover, porque pela lei sálica a mulher não pode herdar. Né? Então, e a lei sálica do século VI. Então, a lei do século VI vai ser o impulso ali da unificação alemã. E aí, então assim... É mais um motivo para que Braunschweig seja a maior cidade da Baixa Saxônia. Então, o início do rugby na Alemanha também tem ligação com os ingleses, embora não pareça muito diretamente. Em 1873 é disputado o primeiro jogo de rugby na Argentina, que obviamente, né, levado por marinheiros britânicos, ferroviários britânicos, toda aquela história que a gente sempre conta sobre futebol. Em 1886 é disputado um campeonato local com o Rosário Athletic Club. Não confundir com o Rosário Central, como eu falei, é ligado ao cricket e é posterior a essa data. E aí, em 1886, é formada a International Rugby Football Board, formada inicialmente por Escócia, Irlanda e Gales, porque a Inglaterra se recusou, dizendo a mesma coisa que eles fizeram no futebol com a Copa do Mundo. A gente é gostosão demais para jogar com vocês. A Inglaterra defendia na época que eles tinham que ter um poder de voto proporcional ao número de clubes. Ou seja, então assim, se você tinha 10 clubes galeses e 50 clubes ingleses, então a Inglaterra tinha teria 50 votos contra 10 de Gales. No futebol foi a mesma coisa, né? A Inglaterra demorou a participar dos eventos internacionais, dizendo que, olha, a gente inventou negócio, a gente é muito bom, entendeu? A Federal Association não reconhece a FIFA, enfim. Hoje, a World Rugby tem 102 membros e organiza a Rugby World Cup desde 1987, de 4 em 4 anos. Nova Zelândia, 3 canecos e um vice. Austrália, 2 canecos e 2 vices. África do Sul, 2 canecos. Inglaterra, 1 caneco e 2 vices. Ou seja, todos os campeões do Império Britânico. A França é o país com mais vices sem nunca ter ganho, 3 vezes. E Argentina e Gales já chegaram em terceiro lugar. E tem também uma modalidade que é o Rugby League, que surgiu no norte da Inglaterra, justamente por conta das muitas lesões que os operários sofriam jogando rugby. É uma modalidade que tem regras que tentam evitar as lesões, né, para justamente esses trabalhadores poderem continuar desempenhando as suas funções. E ela acabou se popularizando bastante na Oceania, né? Na Austrália, Papua Nova Guiné, enfim. E aí a gente chega no futebol
em que assim, a gente não vai falar tanto assim do futebol, porque a gente tem vários outros programas sobre a história do futebol, né? Os programas sobre a história da Copa do Mundo, por exemplo. E depois, né, o Biratã, nosso livro, ele vai contar um pouco sobre por que o futebol é o esporte mais popular do mundo, menos justamente algumas dessas ex-colônias britânicas. Mas, né, em 1863 temos a fundação da The Football Association, né, que é a que une ali as regras do futebol. E repetindo mais uma vez, né, nos países que tem um futebol autóctone, costumam se referir ao Football Association como soccer, justamente porque é uma derivação de association. Isso. Aí, o clube mais antigo na Europa continental é o Lausanne Football and Cricket Club, fundado na Suíça, em 1860. O primeiro jogo registrado, né, no continente americano foi em 1867, na Argentina, entre funcionários britânicos da ferrovia e o Buenos Aires Cricket Club. E, em 1904, é fundada a FIFA, que tem o nome em francês, a Federação Internacional de Football Association. Pensando no Império Britânico, na Copa do Mundo, né, é curioso, né, porque a Inglaterra é campeã em 66, como você disse, jogando em casa, com um gol que não foi gol. Hoje, né, a imagem é clara. Se tivesse VAR, né, não sei também, porque o VAR é sempre pro time da casa. E o melhor resultado, fora esse título da Inglaterra, de um país antigamente do Império Britânico, é o terceiro lugar dos Estados Unidos em 1930, que nem é exatamente um terceiro lugar, né, porque não tinha um jogo de terceiro lugar. Ele foi o melhor semifinalista que não foi pra final. Então, assim, é um terceiro lugar que não é bem um terceiro lugar. E você ainda lembrou que os Estados Unidos ainda tem também a questão de ter derrotado a pátria-mãe. Sim, em 50, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Isso. Por 1-0. Que tem um filme que o Gerard Butler é o goleiro dos Estados Unidos. Um filme horroroso. Pois é, eu nunca vi. Países que foram no Império Britânico e disputaram a Copa do Mundo, né? De futebol, no caso. Austrália 5 vezes, Camarões 7 vezes, Canadá 1 vez, Egito 3 vezes, Gana 3 vezes, Jamaica 1 vez. Lembrando, Camarões, ele é meio do Império Britânico, meio do Império Francês, né? E lá atrás do Império Alemão. Isso, então dá pra contar em todos. Né? Jamaica 1 vez, Kuwait 1 vez, Nova Zelândia 2 vezes, Nigéria 6 vezes, Irlanda do Norte 3 vezes. A Nigéria das 6 vezes, 5 enfrentou a Argentina. Só. Irlanda 3 vezes, Escócia 8 vezes, África do Sul 3 vezes, Trinidad e Tobago 1, Emirados... Jogou com a Inglaterra, inclusive. A Trinidad e Tobago? 2006, né? Na Alemanha. Emirados Árabes Unidos 1 vez, Estados Unidos 10 vezes e Gales apenas 1 vez. Em 58, enfrentando o Brasil. E... Gales que passou na trave na última Copa, né? Pra ir pra última Copa com o Gareth Bale. Né? Na repescagem. E o Vinícius Incrotti, né, que tem nos auxiliado na pesquisa pro bloco O Campo, fez uma lista aqui, né, de jogadores nascidos no Commonwealth que disputaram mundiais pelo English Team, né? A gente já tinha falado do Raheem Sterling, né, que disputou as Copas de 2014 e 2018, ele que é nascido na Jamaica. Começou no Liverpool, explodiu no City, onde ele se mantém e fez parte da seleção da Premier League na temporada passada, além de ter conquistado 2 títulos, né, do campeonato inglês. Nas Copas de 2002 e 2006 tinha o Owen Hargreaves, nascido no Canadá, mais de 200 jogos pelo Bayern de Munique, passou pelo Manchester United, foi bicampeão da Champions League. Na Copa de 98 teve o Graeme Lessot, que é nascido na ilha de Jersey, que é um grande paraíso fiscal. Lateral esquerdo, 250 jogos pelo Chelsea, ganhou a Premier League pelo Blackburn Rovers e foi 2 vezes também parte da seleção do campeonato inglês. E detalhe, ele jogou no Chelsea antes de ser modinha, né? Antes de ser time milionário. O pessoal roiu o osso lá em Stamford Bridge. Na Copa de 90 teve o zagueiro reserva, o Tony Dorigo, nascido na Austrália. Nome de mafioso isso, né? Teve destaque no Aston Villa, jogou no Chelsea, no Leeds, também passou pelo Torino.
Talvez o mais conhecido desses citados, né, o John Barnes, que também a gente lembrou no episódio sobre a Jamaica, disputou as Copas de 90 e 86, pela seleção inglesa disputou 79 jogos, marcou 11 gols, é o 17º em convocações, né, pelo English Team. Tem mais de 230 jogos pelo Watford, 300 pelo Liverpool. Treinou a seleção jamaicana entre 2008 e 2009, sendo campeão da Copa Caribenha. E aqui uma surpresa para mim, né? Porque é um jogador bastante conhecido, até por uma imagem icônica, né? Que eu lembrei o Felipe, o Terry Butcher, né? Eu não sabia o nome dele, mas eu conheço a foto. A foto dele saindo sangrando, né? Não, sangrando não, todo ensanguentado. Manchando justamente, né, o uniforme branco dos Three Lions. Ele nasceu em Singapura, né? De pais ingleses, mas nasceu em Singapura. Zagueiro, 77 jogos pelo English Team, 3 gols, 270 jogos pelo Ipswich, 120 pelo Rangers, ganhou a Copa da UEFA pelo clube inglês citado, foi 3 vezes campeão escocês e está no Hall da Fama tanto do Ipswich, do Rangers, quanto do campeonato escocês. E aí, meu caro Matias, antes da gente falar de alguns outros estrangeiros que jogaram pela Inglaterra, né, apesar do futebol ser muito popular, mas não ter potências, digamos assim, esportivas, que era no Império Britânico, é bom lembrar que dos países que ganharam a Copa do Mundo, Argentina, Brasil, Itália, França e Uruguai, o futebol e Espanha, o futebol foi levado diretamente pelos ingleses. Não foi assim, ficaram sabendo e tudo mais. A Itália contesta isso com o chamado Calcio Fiorentino, né, que é um dos vários ancestrais do futebol. E apenas a Alemanha, digamos assim, tem uma história de futebol um pouco deslocada da Inglaterra, que 2 professores escolares alemães adquiriram, enfim, conseguiram uma bola redonda, e introduziram o esporte ali nas escolas que eles davam aula. Tem até um filme protagonizado pelo Daniel Brühl, que conta essa gênese do futebol alemão, né? Então, assim, o futebol nasceu na Inglaterra, de qualquer jeito, mas que os alemães meio que, olha, eles estão jogando isso lá, tá aqui uma bola, vamos começar aqui a jogar. Não foi levado tão diretamente, né? E aí também tem uma lista de outros jogadores mais exóticos, né? Que jogaram menos conhecidos, digamos assim, que jogaram pela seleção inglesa, né, meu caro Matias? Isso, passar por alguns nomes aqui, né? O Edward Parry, nascido no Canadá, foi campeão da FA Cup de 1881, fazendo gol na final pelo Old Carthusians contra o Old Etonians. Era uma final old. O Matt Letizier, nascido em Guernsey, meia, 8 jogos entre 94 e 97. Tem 540 jogos pelo Southampton e 209 gols pelo Saints. Foi o jogador jovem do ano de 1990, além de ter sido o primeiro meia a fazer 100 gols na Premier League. O William Lindsay, nascido na Índia, um jogo em 1877. 2 britânicos nascidos na Índia que jogaram pela seleção inglesa é o Alf Cantrill, 4 jogos entre 20 e 21, e o James Prinsep, um jogo em 1879. Temos também o Luther Blissett, jamaicano, 14 jogos e 3 gols entre 82 e 84, um dos maiores ídolos do Watford, passou também pelo Bournemouth e jogou no Milan em 84. O John Salako, nigeriano, 5 jogos em 1991, tem mais de 200 jogos e 20 gols pelo Crystal Palace. O Nathaniel Chalobah, de Serra Leoa, um jogo recentemente, em 2018. Ele é formado na base do Chelsea, passou por empréstimo por diversos clubes, inclusive o Napoli, e atualmente está no Watford. Aí agora temos 6 sul-africanos que também defenderam o English Team, os irmãos Frank e Reg Osborne, o Gordon Hodgson, o Bill Perry, o Brian Stein e o Colin Villoin.
E do país de Gales, o Rob Jones, 8 jogos entre 92 e 95, jogava no Crewe Alexandria e depois foi 8 anos titular no Liverpool, acumulando 185 jogos na Premier League. Um galês jogando pela seleção britânica. Ele deve ter apanhado em casa, porque o bagulho é sério. E aí, meu caro Matias, só para ilustrar um pouco, né, como o esporte, né, o Império Britânico acabou moldando as preferências esportivas mundiais, digamos assim, tem uma matéria de 2006, ou seja, já está um pouco obsoleta, mas da National Geographic, chamada Soccer United the World, né, o soccer uniu o mundo. E eu peguei uma reprodução disso, né, dos dados, feito no site da Vox. E aí é o seguinte, caro ouvinte, no Butão, o esporte mais popular é o arco. Na Letônia, Lituânia e Filipinas é o basquete. Eu não sei qual foi o critério usado para definir o mais popular. Se é mais gente jogando, se é maiores audiências, não sei. Mas a gente cita, no caso da Filipinas, no próprio Fronteira, sobre o país asiático. O hóquei é o esporte mais popular em Canadá e em Finlândia. Lutas, de algum modo, né, são os esportes mais populares no Laos, Camboja e Mongólia. Depois nós temos o tênis de mesa na China, o esqui na Áustria e na Estônia. Aí nós temos o futebol americano, australiano ou gaélico como os mais populares dos Estados Unidos, Irlanda e Austrália. Eles são, dá para considerar, de alguma maneira relacionados ao rugby, né? De alguma maneira ali primos, alguma relação com o rugby. E o beisebol, que tem relação com o cricket, na Venezuela, Panamá, Nicarágua, República Dominicana, Cuba, Japão, Taiwan. E não considera Porto Rico, mas porque é um Estado livre associado aos Estados Unidos. E eu bato na tecla aqui, não está na matéria, mas a modalidade mais popular do Catar, que é a próxima sede da Copa do Mundo, é a falcoaria. Ah, sim, sem dúvida. Então, assim, tirando esses menos de 20 países, caro ouvinte, todos os outros possuem o futebol como esporte mais popular, ou o rugby ou o cricket. Tá? Então, assim, 3 esportes derivados espalhados, né, pelo Império Britânico por aí. Nas Olimpíadas, o futebol é disputado desde 1900, tirando 1932, a gente tem um programa sobre a história olímpica, mas pensando no Império Britânico, né, Reino Unido foi 3 vezes ouro no futebol, Nigéria 1 vez ouro, 1 vez prata, 1 vez bronze, Canadá e Camarões, cada um 1 vez ouro, Estados Unidos 1 prata e 1 bronze e Gana 1 bronze. O rugby foi disputado em 4 ocasiões, lá no início dos Jogos Olímpicos, 2 vezes Estados Unidos, 1 França, 1 da Australásia, que era Austrália e Nova Zelândia combinado. Em 2016, aqui no Rio, a gente teve Rugby Sevens, né, que é uma versão compacta do rugby, né, disputada apenas com 7 atletas e não 15, em que Fiji foi campeã. E em 1900 a gente teve uma medalha olímpica para o cricket, mas que assim, iam ser 5 times, só que 3 existiram. Então, jogou britânicos versus franceses. Só que, na verdade, os britânicos eram um clube, tá? Era um clube, não era uma seleção, era um clube, o Devon and Somerset Wanderers, que jogaram contra o French Athletic Club Union, o nome em inglês mesmo. Por quê? Porque eram atletas britânicos que moravam na França. Tá? Então, assim, foi uma pelada de cricket, né, valendo medalha olímpica, então, em 1900. E para a gente fechar, né, esse bloco, uma questão interessante que, como parte, né, desses laços culturais e históricos do Império Britânico, do antigo Império Britânico, nós temos os jogos próprios, né, os jogos da Commonwealth. A origem deles é o chamado Festival do Império, que foi disputado em 1911, durante a coroação de Jorge V, e quando times, né, uma equipe da Australásia, Austrália e Nova Zelândia, Canadá, África do Sul e Reino Unido, competiram em eventos de atletismo, 5 eventos de atletismo, 2 de natação, boxe peso pesado e luta livre peso médio. Tá? Ali como parte dos festivais das celebrações da coroação. E aí, em 1930, foram organizados os primeiros Jogos da Commonwealth, que hoje
são disputados por 71 equipes, porque embora nós tenhamos 53 membros da Commonwealth, os territórios disputam como equipes próprias, né? A ideia é justamente ser mais divertido, né? Espírito olímpico. Só 6 países disputaram todas as edições: Austrália, Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia, Escócia e Gales. O pódio, digamos assim, é Austrália, com 932 medalhas de ouro, 2.415 medalhas no total. Inglaterra, com 714 medalhas de ouro, 2.144 medalhas no total. E depois o Canadá, com 484 medalhas de ouro, 1.555 medalhas no total. Agora, momento da denúncia, Felipe. Pois é, o momento da incredulidade, da denúncia, do absurdo. Porque os Jogos da Commonwealth, eles priorizam esportes individuais. Esportes como atletismo, natação e tal. Então, o cricket só foi disputado uma vez, em 98, ganhado pela África do Sul. O rugby de 7 é disputado desde 98, nunca teve o rugby oficial, o rugby de 15, ganhado 5 vezes pela Nova Zelândia e uma vez pela África do Sul, e nunca teve futebol. Jogos da Commonwealth sem futebol. É uma denúncia. Rainha Elizabeth, você precisa fazer alguma coisa. Príncipe Harry, quem estiver nos ouvindo, nos acuda. Estamos aqui, entendeu? Implorando. Então é isso. E tem uma rotina do Trevor Noah, né, comediante sul-africano que substituiu o Jon Stewart em 2015 no comando do Daily Show, que ele fala, né, do Império Britânico, tudo, e daí fala da descolonização e fala, nós queremos nosso ouro de volta. Daí a rainha responde, bem, vocês podem conquistá-lo nos Jogos do Commonwealth, em formato de medalhas. Bem, agora passamos para a coluna do Ubiratã Leal, o popular livro nas internet, que vai falar sobre... justamente a questão do futebol ser o esporte mais popular do mundo. Porém, no antigo Império Britânico, ele não é tão popular assim, né? Quando a gente pensa em Índia, Austrália, Nova Zelândia, que são uns caras meio perna de pau. E na volta a gente passa para o mapa justamente para mostrar como está o Commonwealth do pós-guerra até os dias de hoje. O livro. E aí, pessoal do Fronteiras Invisíveis do Futebol, Felipe, o Matias, os milhões de ouvintes por todo o planeta. Contar uma historinha aqui do Império Britânico e os esportes. No caso, não vou falar do futebol, vou falar do não futebol, porque não é o futebol, tá? Se você pegar um mapa que mostra qual é o esporte mais popular do mundo em cada país, o futebol vai ser dominante, a cor que representa o futebol vai ser dominante nesse mapa, né? Vai estar tudo pintado ali da mesma cor. América Latina, África, boa parte da Europa, da Ásia. O futebol é, de longe, o esporte mais popular do mundo e é o esporte mais popular em quase todos os países. E se não for mais popular em muitos deles, ele briga ali para ser o mais popular com algum outro. Por exemplo, na Rússia há uma disputa lá entre o futebol e o hóquei no gelo, né? Na China tem o futebol mais popular, mas tem uma disputa ali com o basquete. Então o futebol está sempre entre os mais populares do mundo. Agora, tem alguns países que não, em que o futebol não só não é o mais popular, como não briga por esse posto ali. E, curiosamente, o esporte notoriamente inventado pelos ingleses, que tem um nome na língua inglesa, né, com uma adaptação do nome da língua inglesa, que se espalhou pelo mundo, como vocês tanto brincam nas histórias do futebol, com marinheiros britânicos que foram para lá e para cá. Justamente as grandes ausências de futebol nesse mapa de esportes mais populares do mundo estão no Império Britânico, estão nos países que eram do Império Britânico. Daí a gente pega Canadá, que pega Estados Unidos, pega Índia, pega Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, Austrália, Nova Zelândia, todas as ilhas do Pacífico, ou praticamente todas as ilhas do Pacífico. Esses lugares não têm, e algumas ilhas do Caribe também, alguns lugares do Caribe não têm o futebol como esporte mais popular do mundo, do seu país. Então, o que aconteceu? Por que os ingleses conseguiram levar o futebol para todos os lugares do mundo e menos
para as suas colônias, né? Na verdade, tem muito a ver, sim, não é coincidência. O futebol se espalhou muito com os marinheiros, com os trabalhadores das ferrovias, né? Como sempre se repete essa história em episódio após episódio do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Porque na Inglaterra o futebol era um esporte do trabalhador, um esporte do povo. Então os marinheiros, trabalhadores das companhias ferroviárias que eram levados para ajudar na construção das ferrovias, quando as empresas inglesas iam implementar as ferrovias nos países, né? Então, como o Império Britânico dominava o comércio mundial, então navios britânicos rodavam em todas as partes do mundo, os marinheiros que estavam lá levavam futebol. Mas no Império Britânico, nos países do Império Britânico, esse impacto não era tão forte, porque havia uma outra influência mais forte, que é a influência do colonizador, a influência da própria Inglaterra ali. E aí a lógica funcionava de forma diferente. O grande esporte do Império Britânico era o cricket, porque o cricket dentro da Inglaterra era um esporte da aristocracia. Então os aristocratas ingleses, os grandes empresários, os grandes proprietários de terrenos que faziam parte aí da elite britânica, que passava a ser a elite governante, que mandava em cada uma dessas colônias, eram praticantes de cricket e acabavam levando cricket. E dentro da lógica do Império Britânico, o esporte era uma ferramenta fundamental dentro da ideia de ocupação e colonização. Primeiro, porque era uma forma de você usar um jogo para ocupar o espaço que modalidades locais, que jogos tradicionais de cada região já tinham. Então você impunha o seu esporte, mas de uma forma mais lúdica e divertida, que permitisse um confronto. Então não soava um domínio cultural tão agressivo, até porque no esporte você permite uma competição, e no momento em que o colonizado passa a competir de igual para igual com o colonizador e eventualmente vence o colonizador, o próprio colonizado começa a aceitar que aquela modalidade é uma forma de mostrar a sua força, o seu poder diante da nação que ocupou a sua região. Então o esporte tinha muito espaço e o Império Britânico incentivava a prática do esporte, principalmente o cricket, que era o esporte das elites britânicas. E o cricket, ele é um esporte profissional há muito tempo. Ele aceita o profissionalismo, aceita jogadores pagos desde o século XVII. Há muito mais tempo que o futebol, por exemplo, que é do final do século XIX. Né? Então, o cricket sempre teve, mesmo no Reino Unido, equipes meio amadoras e meio profissionais. Então tem os jogadores da elite que são amadores, porque eles não precisam do dinheiro, mas contratava-se bons jogadores para ajudar a formar a equipe e pagava-se por eles. Então acaba até sendo um esporte que, para os colonizados, até era uma forma de, se você mostrasse capacidade, você podia começar a até ganhar dinheiro com aquela prática e eventualmente integrar times juntos com britânicos. Então o cricket ganhou muita força no Império Britânico, e se for ver, ele é popular em praticamente todas as ilhas, todas as regiões do Império Britânico, menos nos Estados Unidos e no Canadá. Mas nos Estados Unidos e no Canadá um primo do cricket surgiu, que é o beisebol, que se tornou bastante popular nos Estados Unidos e tem alguma popularidade no Canadá. Não é mais popular, mas tem alguma. Né? Mas nas outras nações, aí, África do Sul, Zimbábue, Quênia, Ilhas do Caribe, Guiana, Guiana Inglesa, né, que agora é a Guiana, Jamaica, Trinidad e Tobago, Barbados, Austrália, Nova Zelândia, o cricket tem força, né? Fora o subcontinente indiano. Além disso, o rugby ganhou força, porque o rugby era uma modalidade muito forte nas escolas. E dentro da lógica do Império Britânico, espalhar o sistema de ensino
adotado no Reino Unido para as colônias também era uma forma de reforçar a presença. Primeiro porque você permitia aos britânicos que moravam fora ter uma educação do mesmo nível da educação que eles teriam se tivessem ficado no Reino Unido. Segundo, porque permitia a que as elites locais que se aliavam ao Império, as elites locais tivessem um caminho de ascensão social e, eventualmente, até crescendo dentro de escolas britânicas, chegassem a uma universidade e daí poderiam até levar os seus filhos a terminar o ensino, fazer o ensino superior no Reino Unido, que aconteceu com muita gente, né? Que acabou indo lá para Cambridge, Oxford, para aprender nas universidades. Então, o sistema de educação pública era considerado muito importante também nesse esquema de colonização, até para passar valores britânicos dentro disso, o que também a gente pode até problematizar e vai encontrar vários problemas nessa ideia, né? Porque, no final das contas, você usa a educação para impor a sua cultura, mas dentro da lógica da época ninguém percebia como isso tinha problemas. E no ensino britânico, o esporte sempre foi visto como uma coisa muito importante, porque ele ajuda a ensinar valores, né? Se as aulas em sala de aula ensinam conteúdo, o esporte ensinava valores, como cavalheirismo, respeito ao adversário, jogo em equipe, sacrifício, diversos conceitos aí que se ensinava por meio do esporte. E nas escolas britânicas, o principal esporte, sobretudo nas escolas particulares britânicas, o grande esporte que se ensinava era o rugby union, né, principalmente, que é o rugby que é mais conhecido, né, o rugby de 15, que tem Copa do Mundo mais conhecida, tudo, não o rugby league, que é profissional. Então o rugby union era ensinado nas escolas e passou a ser ensinado também nas escolas das colônias do Império Britânico. E em algumas delas ele acabou crescendo bastante, como Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. Mas em algumas delas, como na África do Sul, por exemplo, ele nunca deixou de ser um esporte mais ligado à elite, né? Na África do Sul até ficou uma divisão que é uma divisão que é um pouco aproximada, tá? Mas em que os afrikaners, né, que eram dos fazendeiros, alguns ingleses, holandeses e franceses adotaram o rugby, os que são ingleses ficaram com cricket e os negros nativos ficaram com o futebol. Mas isso também não é 100%, é só um pouco um padrão ali. E em outros países o rugby cresceu e na Austrália o rugby league cresceu mais que o rugby union, porque o profissionalismo se mostrou uma força muito importante aí de impulso da modalidade na sociedade australiana. E o rugby league era profissional, o rugby union não era profissional, só foi se profissionalizar no final dos anos 80, começo dos anos 90. Então o rugby league cresce na Austrália, ele é mais popular que o rugby union na Austrália. E na Austrália ainda surge o futebol australiano, que mistura um esporte local que já existia com o rugby e virou o futebol australiano, que é o esporte mais popular da Austrália, né? A Austrália tem como os 3 grandes esportes o rugby league, o futebol australiano e o cricket, né? O rugby union é só o 4º esporte da Austrália. Mas na Nova Zelândia, o rugby union acaba sendo adotado pela comunidade maori como uma forma de expressão e até uma forma de passar para uma competição esportiva toda uma analogia de guerras e batalhas, e que faz com que o rugby na Nova Zelândia ganhe uma outra dimensão social e cultural, e que a gente vê até hoje, né? Mas então, por causa dessas características de ocupação do Império Britânico, o futebol não se tornou o esporte mais popular na maioria das colônias. Só na África que o futebol ficou, tirando a África do Sul, mas em que há uma disputa ali, nos outros países da África, Nigéria, ali o futebol é mais popular. Mas é uma colonização mais tardia também.
né, Egito, no Oriente Médio. Agora, as grandes colônias das Américas, do África do Sul e no sul da Ásia e Oceania, o futebol acabou não entrando tão forte assim quanto o rugby e o cricket, por características da própria colonização. E no final das contas, o esporte mais popular do Reino Unido se espalhou pelo mundo por meio, não do Império Britânico, mas da força econômica que o Império tinha, fazia com que contato econômico e comercial levasse o futebol para vários lugares do mundo. Mas o contato direto do colonizador não levou o futebol para esses lugares. É isso, então espero que tenham gostado da história de esporte e Império Britânico, e ver se de repente dá para limpar um pouco, entender um pouco como a lógica do Império Britânico fez com que isso acontecesse, tá bom? Então até daqui 2 semanas ou alguma coisa assim, com mais uma historinha aí de futebol, história, esporte, história, alguma coisa assim, tá bom? Um abraço e até mais. Bem, Felipe, como citado no primeiro bloco, a Segunda Guerra Mundial teve papel fundamental justamente na descolonização, né, do Império Britânico. Isso, e aí, apenas aqui pegando umas datas, né, a gente mencionou o caso da Índia. A Índia é o primeiro país do Império Britânico independente no pós-guerra, em agosto de 1947. Inclusive, a gente fez também um programa em celebração aos 70 anos da independência do subcontinente indiano. É bom, importante destacar, esse Índia aqui envolve Índia, Bangladesh e Paquistão. O primeiro país africano do Império Britânico a declarar a independência é o Sudão, em 56. O primeiro país da África subsaariana é Gana, em 57. E nas Américas, a Jamaica, em 6 de agosto de 1962. Que também teve programa recentemente por conta da Copa do Mundo Feminina, já que as Reggae Girls eram as primeiras adversárias do Brasil. Isso, e teve até um cara que disse que era um time africano muito forte. Um cara que, né, coincidência, era o treinador do Brasil. Foi treinador do Brasil por 2 Copas do Mundo. Pois é. E treinou o seu time também. Foi campeão do Rio São Paulo. O meu não. 2001. O meu não. Aí nós temos aqui uma lista, né, de posses, antigas posses ou mandatos britânicos do Império Britânico que não se tornaram membros do Commonwealth logo após a independência. Né? Ou nunca se tornaram, né? Porque normalmente o país declarava independência e junto, né, ascendia ao Commonwealth. O Egito, o Iraque, a Transjordânia, atual Reino da Jordânia, a Palestina, Mianmar, Sudão, a Somalilândia britânica, que depois se uniu à Somalilândia italiana para formar a República da Somália, Kuwait, Bahrein, Omã, Catar e Emirados Árabes Unidos. Tá? A gente colocou aqui em ordem cronológica, né? Mas a gente não especificou as datas até para não demorar ainda mais. Logo após a guerra, 1953, transmissão de Natal, primeira transmissão de Natal da Rainha Elizabeth, né? Ela diz que ela tinha uma visão da Commonwealth como uma nova concepção, construída, né, nos mais altos valores de espírito do homem. Amizade, lealdade, o desejo por liberdade e por paz. Só que assim, no pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, crise de Suez em 56, que foi uma grande humilhação para as potências europeias, o Reino Unido já não era, né, já não estava por cima da carne seca, já não era esse bambambam todo, já não era essa Brastemp, né, já não era aí toda essa Coca-Cola, né, o jabá não intencional que vocês preferirem. Alguns sinais, né, disso, por exemplo, em 1955, Austrália e Nova Zelândia assinam uma aliança defensiva no contexto da Guerra Fria, a aliança ANZUS. O US é com os Estados Unidos. Eles foram procurar um tratado de defesa coletiva com os Estados Unidos.
Não foi com os britânicos. Os britânicos agora eram parte da OTAN. Seriam parte da OTAN, eram uma parte de uma engrenagem maior. O Império Britânico já não era, né, essa potência militar. E além disso, qual era uma das prerrogativas, né, uma das funções ali da Commonwealth? A ideia de ser uma união, possibilitasse ali um diálogo, um intercâmbio financeiro e comercial. Mas, no pós-Segunda Guerra Mundial, o governo britânico está quebrado, os recursos britânicos vão ser usados na reconstrução do país, eles vão ter dinheiro para ficar financiando ferrovia em Gana, ferrovia na Índia. Onde que esses países vão procurar parceiros, vão procurar financiamento para o seu desenvolvimento, para investimentos? Ou na União Soviética, ou nos Estados Unidos, que eram as duas superpotências ali no contexto da Guerra Fria. Então, a Commonwealth, ela, no pós-Segunda Guerra Mundial, ela é criada, ela é repaginada, melhor dizendo, não tanto para permitir um intercâmbio, como eram as ideias iniciais, mas para, como é que eu posso dizer assim, para sustentar uma posição britânica perante o mundo que ela sozinha não teria como sustentar. Né? Os britânicos, em 1949, tinham uma imagem, né? O mundo tinha uma imagem do Império Britânico muito diferente que ele tinha em 1939. Né? Em 1939, os britânicos, os caras mandam no mundo. Em 49, olha, veja só, eles mandam no mundo, mas depois dos Estados Unidos e depois da União Soviética. Né? Então, você começa ali a usar o Commonwealth, inclusive, como uma maneira de fornecer apoio internacional ao Reino Unido, para manter uma posição britânica de maior protagonismo. E aí vem uma crise, que é o seguinte: em 1948, a Irlanda declara que vai ser uma república. E ao fazer isso, sai da Commonwealth. Porque até aquele momento tinha a ideia de que, olha, Commonwealth, na verdade, são os países que são independentes, mas que têm a Rainha Elizabeth. Né? Então, assim, que é uma visão que muita gente tem até hoje, de que Commonwealth sinônimo de Rainha Elizabeth. No caso da Irlanda, eles declaram a república, falam que vão sair da Commonwealth, que eles já estavam meio, né, distantes desde a Constituição de 1937. E aí, quando a Índia fala, olha, a gente quer virar uma república também. A gente não quer ter uma rainha, a gente quer cuidar da nossa vida aqui, tal, pá, de boa. Aí nós temos a Declaração de Londres, em abril de 49, justamente a data que a gente está, né, lembrando, digamos assim, que declara que os países, a Commonwealth vai aceitar repúblicas como países membros, desde que aceitem a coroa britânica como um símbolo da livre associação desses estados, dessas nações membros independentes e como chefe da Commonwealth. Ou seja, aceitem a coroa como um símbolo dessa livre associação. Então a coroa vai ser nada mais do que um símbolo, novamente. E aí, a Índia declara a república, né? A Rainha Elizabeth nunca chegou a ser rainha da Índia, o pai dela sim. A Rainha Elizabeth chegou a ser rainha do Paquistão, como a gente já mencionou antes. Mas da Índia não, a Índia declarou a república antes dela ascender o trono. E aí, essa Declaração de Londres estabelece que, mesmo que países que tenham outras monarquias, inclusive monarquias constitucionais, com seus próprios monarcas, podem fazer parte da Commonwealth, mesmo com total independência. E o detalhe é que a coroa, ela é considerada uma entidade legal separada em cada reino, embora seja a mesma pessoa. Então, assim, a coroa da Jamaica é uma instituição. A coroa da Nova Zelândia é outra instituição. Estão na mesma cabeça, mas são instituições diferentes. Você tem lá deve ter lá um representante, um prédio, um arquivo, né, um chazinho, né, tudo mais. Em 65, é estabelecido o secretariado da Commonwealth, ou seja, uma
uma instituição agora fixa, permanente, para organizar e lidar com os temas da Commonwealth, chefiada por um secretário-geral que tem o mandato de 4 anos, renovável por mais outro mandato de 4 anos, que é eleito pelos chefes de governo da Commonwealth, tá? E aí nós temos uma grande discussão, meu caro Matias, que tem a ver, né, inclusive é curioso esses 70 anos da Commonwealth, porque tem a ver com um assunto, né, dos mais polêmicos e espinhosos que nós temos hoje em dia no nosso mundo, que é, no pós-guerra, uma crescente discussão nas Ilhas Britânicas em que direção os britânicos deveriam ir, para a Commonwealth ou para a União Europeia. Né? Alguns dizendo, olha, na União Europeia vão ter países mais fortes, maiores economias, a gente pode ter mais oportunidades. Outros dizendo, não, mas na União Europeia a gente vai ser só mais um. Na Commonwealth a gente é a cabeça, a gente que lidera. Então a gente, né, até pelo orgulho do Império Britânico, todo aquele simbolismo, né, do Império Britânico. Então você vai ter essa discussão sobre quais relações deveriam ser priorizadas. Um dos aspectos disso é a questão de cidadania e de imigração. Por quê? No início, o termo cidadão da Commonwealth era um termo bastante abrangente e que permitia o assentamento de cidadãos da Commonwealth em basicamente todos os países. Aí entra uma coisa que a gente sempre fala, né? Tem várias pessoas que, movidos ou por ignorância, ou por preconceito, ou por uma mistura dos dois, ou por ódio, ou por desinformação mesmo, vão dizer, não, vê o Reino Unido hoje está cheio de muçulmano paquistanês, o Reino Unido vai virar um emirado, imigração e tudo mais. Só que vamos lembrar, é um caso muito parecido com o da França. A maioria dos paquistaneses que residem no Reino Unido tem nacionalidade inglesa. Né? Por quê? Porque se a pessoa nasceu até 48, desculpem, ela tinha a nacionalidade da Commonwealth que ela podia se estabelecer em qualquer país. Tá? Foi o British Nationality Act de 1948. Aí, em 1962, nós tivemos o Commonwealth Immigrants Act, que impôs alguns controles, especialmente por conta de preconceito, inclusive, mas por conta de um fluxo muito grande de cidadãos de Hong Kong para o Reino Unido e com acusações de que chineses continentais, digamos assim, estavam se passando, entre aspas, por pessoas de Hong Kong para ir para o Reino Unido. Aí, em 1971, nós tivemos o Immigration Act, que estabeleceu o conceito de patrials. O que são os patrials? São pessoas cujos pais e avós nasceram no Império Britânico. Então, olha só, se uma pessoa nasceu na Índia em 1972, ela tem nacionalidade britânica. Por quê? Porque os pais dela nasceram quando ainda era Império Britânico. Os avós dela nasceram quando era Império Britânico. Então você vai ter uma comunidade muito grande de pessoas que vão encaixar nesse conceito de patrials, que vão ser pessoas que vão poder ficar permanentemente no Reino Unido. Eles muitas vezes não terão a cidadania britânica, mas eles podem ficar no Reino Unido. São coisas diferentes. Eles têm como se fosse um direito de residência. Então, foi uma mudança progressiva e que essas comunidades, essas grandes comunidades estrangeiras, que muitas vezes são alvo de preconceito no Império Britânico, são que nem as comunidades estrangeiras na França. São descendentes das pessoas dos impérios. Em algumas regiões da Inglaterra, principalmente Midlands, existe um grande caldeirão multiétnico, né? Birmingham, por exemplo, é uma das cidades mais cosmopolitas do mundo por conta disso. E que normalmente são nacionalidades do Império Britânico. Indianos, paquistaneses, nigerianos, jamaicanos, sul-africanos e por aí vai. Aí, em 1900... E por que teve esse Immigration Act de 1971, que criou essa categoria aí dos patrials? Primeiro,
por pressão dos países envolvidos, inclusive aí acusações de racismo, que é quando passou a ser diferenciado entre a New Commonwealth e a Old Commonwealth. Né? O que são os Old Commonwealth? Né? Canadá, Austrália, Nova Zelândia, os países mais brancos. Né? E a New Commonwealth são os países que ficaram independentes no pós-guerra. E também porque era o contexto da entrada do Reino Unido na União Europeia. Então o Reino Unido precisava se adequar às regras europeias de imigração de nacionalidade. Essa lei é de 71, Migration Act, e o Reino Unido entra na Comunidade Europeia em 1973. Ainda não era União Europeia, era a Comunidade Europeia. Em 1981, nós tivemos o British Nationality Act, que retirou o termo cidadão da Commonwealth como um cidadão britânico. Deixou de ser sinônimo. Tá? Redefiniu o termo cidadão britânico, esse British Nationality Act de 81. Eu estou citando as leis caso vocês queiram checar as fontes, caso vocês queiram estudar um pouco mais, para quem eventualmente se interessar, ou estude isso e tudo mais. Mas é claro que assim, nem eu nem o Matias somos experts aqui em leis de cidadania, leis de naturalização, alguma coisa assim, do Império Britânico. Tá? E aí hoje nós temos também o conceito de cidadão da Commonwealth, que, em relação ao Reino Unido, eles têm alguns direitos, que são, por exemplo, o direito ao voto, se ele for residente, eles podem servir em algumas posições de governo e, em alguns casos, podem até se alistar. Então, por exemplo, um jamaicano, ele pode se alistar no exército britânico, hoje, sem problema nenhum. Cidadão, nasceu na Jamaica, nunca tinha pisado no Reino Unido antes, ele pode se alistar no exército britânico. Ele pode prestar a prova para servir, para entrar nas academias militares, por exemplo. Tem direito a, por exemplo, a passaporte de emergência. Então, se um jamaicano estiver em São Paulo e for roubado, ele pode ser atendido no consulado britânico. Tá? Então, assim, claro, isso aqui é um breve resumo, né, desse conceito de cidadão da Commonwealth atual, mas que não quer dizer cidadania britânica. E não quer dizer necessariamente direito de residência. O caso do direito de residência são desses patriots que eu falei, que são pessoas que têm ascendência de pessoas, mesmo nascidas fora das Ilhas Britânicas, mas durante o Império Britânico. E aí tem a questão dos laços comerciais. Por quê? Nessa coisa de a gente se aproxima mais da União Europeia ou do nosso antigo império, o que os britânicos fizeram? Nem uma coisa nem outra. Né? Porque o Reino Unido entrou na Europa apenas em 73. Quando nós temos a criação do euro, o Reino Unido não adota o euro. Os territórios ultramarinos britânicos não fazem parte da União Europeia, tirando Gibraltar, que Gibraltar entrou na União Europeia muito mais por pressão espanhola do que britânica. Mas, por exemplo, Falklands não faz parte da União Europeia, tá? Mesmo antes do Brexit. Né? E aí, os pró-britânicos, os pró-Reino Unido, digamos assim, os unionistas, né, tem vários termos, defendiam que a prioridade deveria ser o Commonwealth, e essa é uma das bases do Brexit. A ideia de que, olha, o Reino Unido saindo da União Europeia estará livre, terá mais liberdade de ação para assinar acordos de livre comércio, acordos econômicos, especialmente com suas antigas colônias. Hoje em dia, né, a Commonwealth, ela tem o dia da Commonwealth, que é a segunda-feira de março, que é o Commonwealth Day, em que a bandeira da União ela é hasteada em todos os países e tal, que é o antigo Empire Day. Né? Só que alguém olhou e falou, olha, é um nome meio merda. É um nome que meio pega mal. Acho que não vai ter muita aceitação. Né? Pois é. Aí desde 73... nós temos uma cúpula que é realizada a cada 2 anos entre os chefes de governo de todas as nações da Commonwealth, a Commonwealth Heads of Government Meeting, né, justamente. Aí a gente vai debruçar nos integrantes, tá, pra gente fechar esse programa. E a gente vai tentar definir quais são as categorias, até porque, como eu disse, é uma coisa que muitas vezes a gente confunde e tal. A Rainha Elizabeth II, ela é a soberana de 16 países, também chamados de reinos do Commonwealth, tá? Ela reside no Reino Unido e todos esses países possuem um representante dela, um representante da coroa, tá? Que muitas vezes é chamado de governador-geral, de tenente-governador. Ela também
tem representantes nas províncias do Canadá e nos estados da Austrália. Tá? Então, dentro da Austrália, você tem o representante da coroa a nível federal e depois um em cada estado, tá bom? Então, assim, ela é rainha do Reino Unido. E ela também é rainha de Antigua e Barbuda, Austrália, Bahamas, Barbados, Belize, Canadá, Grenada, Jamaica, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Ilha Salomão e Tuvalu. Aí, nós temos as 3 dependências da coroa. Jersey, Guernsey e a Ilha de Man, que é onde tem a corrida de moto mais maluca e letal do mundo. As 3 dependências da coroa, elas são propriedade da coroa. Tá? Elas têm um governador apontado pela coroa, elas são propriedade da coroa. Aí nós temos os territórios ultramarinos do Reino Unido, que são como se fossem, entre aspas, ainda colônias. E que muitos deles, na própria bandeira, você tem a Union Jack, geralmente no canto superior esquerdo. Isso. Que são Akrotiri e Dekelia, que são as 2 bases militares no Chipre, mas que são territórios soberanos. Anguila, Bermuda, o território antártico, o território do Oceano Índico, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimã, né, outro paraíso fiscal, Falklands, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha. Esses 3 formam um território. Geórgia do Sul e as Ilhas Sandwich do Sul, que também formam no Atlântico Sul, um só território, e que também foram invadidos pelos argentinos em 82, e as Ilhas Turques e Caicos. Aí, finalmente, nós temos 2 territórios em que a rainha tem representantes via Nova Zelândia, que é a ilha de Niue, Niue, e as Ilhas Cook, que elas são associadas ao Reino da Nova Zelândia, tá? É a terceirização da terceirização. Elas são as colônias das colônias, mais ou menos, tá? Usando aqui um termo bem solto. Então, esses são os países ou territórios em que a Rainha Elizabeth é soberana, seja como reinos independentes, seja como dependências da coroa, seja como territórios ultramarinos, seja como territórios associados ao Reino da Nova Zelândia. Aí vem os países da Commonwealth, que são ligados ao Reino Unido pela Commonwealth, ou seja, vão ter relações políticas, econômicas, trânsito de pessoas, questão da cidadania, serviços consulares, mas em que a Rainha Elizabeth não é, ou pelo menos não é mais, a rainha, ela não é soberana, tá? África do Sul, Bangladesh, Botsuana, Brunei, Camarões, Chipre, Dominica, Eswatini, antiga Suazilândia, Fiji, Gâmbia, Gana, Granada, Guiana, Índia, Quênia, Kiribati, Lesoto, Malawi, Malásia, Malta, Ilhas Maurício, Moçambique, Namíbia, Nauru, Nigéria, Paquistão, Ruanda, Samoa, Ilhas Seychelles, Serra Leoa, Singapura, Sri Lanka, Tanzânia, Tonga, Trinidad e Tobago, Uganda, Gloriosa República de Vanuatu e Zâmbia. E o ouvinte mais atento deve ter percebido 2 nomes nessa lista e falou, mas não eram colônias de outros países? Estamos falando de Moçambique e Ruanda, né? Inclusive temos fronteiras sobre o país centro-africano. No caso de Moçambique, meu caro Matias, eu achei muito curioso, que foi o seguinte, Moçambique se tornou independente em 75 e entrou na Commonwealth em 95. Foi o primeiro país a entrar na Commonwealth sem qualquer vínculo histórico, colonial, constitucional com o Reino Unido. E por que Moçambique entrou? Porque Moçambique faz fronteira, todas as fronteiras de Moçambique são com o país da Commonwealth. Então, Moçambique virou e falou, olha, todo mundo aqui está na Commonwealth, vai ser muito mais fácil para minha vida se eu também for. Entendeu? Bem aquela coisa, mãe, vai todo mundo, deixa eu ir também. Então, Moçambique entrou na Commonwealth em 95 porque todas as fronteiras do país são com o país da Commonwealth. Então, facilitava trânsito de pessoas, de mercadorias, se Moçambique também fosse.
Só que é claro, né, pegou mal ali, um pessoal questionou, falou que, vai virar aqui projeto de dominação mundial e tal. E aí, em 95, saiu a chamada Declaração de Edimburgo, que determina os critérios para ser membro da Commonwealth. E aí, Ruanda pediu para entrar, e Ruanda foi declarado um caso excepcional. E Ruanda depois foi aceito, mas Ruanda já foi aceito mais recentemente, 2018, 2016, se não me engano. E aí nós temos 3 ex-membros: Irlanda, Ilhas Maldivas e Zimbábue. Só que tanto as Maldivas quanto o Zimbábue, ano passado, na conferência do ano passado, pediram para voltar. Então isso pode acontecer em breve. Se a gente somar a Commonwealth, ela tem uma população de 2,5 bilhões de pessoas, mais ou menos, ou seja, cerca de 1/3 da população mundial. Claro que metade desse número aqui quase é por causa da Índia. E um PIB de 11 trilhões de dólares. Seria a 3ª maior economia do mundo. Tá? Se a gente contar a União Europeia como uma só, aí seria a 4ª. Tá? Mas se contar ali Estados Unidos, China, Commonwealth, com 11 trilhões de dólares. Tá? E, Felipe, para quem quiser conhecer mais sobre a história da Commonwealth ou mesmo do Império Britânico, qual é a sua indicação? Bem, meu caro Matias, a minha dica vai ser um autor chamado John Darwin. Tá? Darwin, né? Que nem o teórico da evolução. No caso, tem um livro dele disponível em português, pela Edições 70 de Portugal, que é o Ascensão e Queda dos Impérios Globais. Só que além desse livro, ele tem um livro chamado The Empire Project, que é Ascensão e Queda do Império Britânico. Ambos os livros tratam ali com a ideia de impérios globais, com a ideia de relações comerciais globais, inclusive a ideia de formações, né, posteriores de impérios. Né? Então, no caso da Ascensão e Queda dos Impérios Globais, ele fala de mongóis, dos otomanos, fala dos manchus, britânicos, soviéticos, Estados Unidos, e acho que tem mais um. No outro, ele fala só do Império Britânico. Então, eu vou recomendar o autor. O único em português que eu saiba que está disponível é esse, o Ascensão e Queda dos Impérios Globais. Porém, em inglês, eu ouvi dizer que tem por aí, entendeu? Que se você chacoalhar uns caminhões aí, eles derrubam uns PDF, tá? Mas a minha dica, então, vai ser o autor John Darwin. Bem, eu vou indicar outro autor aí, filho do Império Britânico, né? O Benedict Anderson, irmão do Perry Anderson. Imagina como os primos deles sofriam nos natais da família Anderson, que é o Comunidades Imaginadas, né? Que tem o subtítulo de Reflexões sobre a Origem e a Difusão do Nacionalismo, e trata dessa questão principalmente, né, no cerne do Império Britânico e do processo de descolonização de maneira bem crítica, né? É um dos livros mais importantes da ciência política no século passado. E vou repetir uma dica que eu já tinha dado no Xadrez Verbal, que é o filme This is England, de 2006, dirigido e escrito pelo Sean Meadows, que trata justamente do ponto de inflexão de como o movimento skinhead dá uma guinada à extrema-direita, né? E o filme trata justamente aí dos conflitos étnicos numa cidade não identificada na Inglaterra, que fica na costa britânica, justamente, e que tem brancos, jamaicanos e paquistaneses, né? Então, um filme marcante da década passada, que até virou uma minissérie dividida em 3 temporadas, que daí eu já não gostei tanto, é um pique meio novelinha, assim, acho que o filme tem uma mensagem bem mais forte, então fica aí essa minha indicação. E antes de passar para as considerações finais do Felipe, só ler mais alguns comentários lá no site da Central 3. O Leandro Lauth diz que é o melhor programa de geopolítica, história e futebol do planeta Bola desde que ele descobriu o programa, maratonou todos os episódios do amanhecer ao anoitecer, porém
ele sente falta de um episódio sobre a história da Moldávia, ex-república socialista da União Soviética, que já fez parte da Romênia e hoje é independente desde 1991. Bem, a gente cita um pouco da Moldávia justamente no episódio sobre a Romênia. O Lucas Conrado Silva, que já nos visitou aqui no estúdio Mané Garrincha, ele que é comissário de bordo e nos presenteou com queijo canastra, ele diz que trabalhando justamente nos aeroportos, percebeu justamente a grande quantidade de haitianos que chegavam ao Brasil, e muitos deles pegando conexão para Porto Alegre, que até se criou uma colônia grande de haitianos na capital gaúcha. E por fim, vou ler o comentário do Guilherme Kundlatch, eu acho que é essa a pronúncia, né? Que é Kundlatschh. Nessa última semana, precisei fazer 2 viagens de mais de 12 horas e aproveitei para conhecer o podcast. Acabei me empolgando e escutei 11 episódios. Vou precisar ficar uns dias sem ouvir para desenjoar da voz de vocês. Já conheci o Xadrez Verbal, mas fiquei impressionado com a qualidade do conteúdo e com quanto ainda tenho para conhecer do mundo. Aprendi muito, inclusive, sobre regiões que já visitei. O episódio sobre a Tchecoslováquia foi super legal para entender um pouco sobre a história da minha família, oriunda da Boêmia. E os episódios sobre os Balcãs finalmente me fizeram entender um pouco a complexa história da região. Fico no aguardo dos episódios sobre Eslovênia e Montenegro para completar todos os países atuais da região. O pessoal do Kosovo vai ficar bravo com você. Também fiquei interessado em entender melhor a história da Albânia, um país bem diferente da Europa e bastante presente nos episódios que fizeram da região. Gostaria de deixar como sugestão um episódio sobre a cidade de Sheffield, berço do time mais antigo do mundo e de 2 fundadores da Premier League, o United e o Wednesday. O United, inclusive, está disputando a Premier League nessa temporada. A cidade desempenhou um papel bem interessante na Guerra das Rosas, na Revolução Industrial e foi alvo de bombardeios alemães na Segunda Guerra. As regras de Sheffield ajudaram a criar o futebol moderno, mas eram bastante curiosas. O time que cobrava o lateral era de quem buscasse a bola primeiro. Você podia segurar a bola com as mãos, o fair catch, e era permitido empurrar o adversário. Acredito que a história da Cidade do Aço é pouco conhecida no Brasil e ajuda muito a contar a história do futebol e do mundo, com sua importância na Revolução Industrial e atualmente servindo muito mais como centro intelectual do que fabril. Um abraço e continuem o grande trabalho. Considerações finais, Felipe? Apenas novamente agradecer a todos os nossos ouvintes, né? Agradecer o comentário carinhoso do nosso ouvinte aí que você leu. Novamente pedir desculpas aqui para o João Higino e para todo mundo que acompanha mais no site Xadrez Verbal, porque não deu tempo de postar o programa sobre Haiti. Depois eu vou postar, fazer o post e tudo mais. Nos acompanhem nas redes sociais, acompanhe o Xadrez Verbal, acompanhe a Central 3. Um beijo aí para todos vocês. O próximo programa... daqui a 2 programas a gente vai ter, se tudo der certo, um convidado especial, então já vamos aí criar um hype. E acompanhe também o programa Repertório, que vai ser o programa de entrevistas do Xadrez Verbal, porque ele vai alternar com Fronteiras Invisíveis. Então, toda semana, 2 podcasts agora, tá? Então é isso, um beijo no rim esquerdo de cada um de vocês. Bem, a gente vai encerrar o programa com uma música satírica em relação à rainha, né, do grupo Sex Pistols, né, God Save the Queen, lançada justamente no álbum de estreia da banda, que é o Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, que no último Music Thunder Vision foi chamado de a grande mentira do rock, porque é uma banda fake, produzida pelo Malcolm McLaren, mas enfim, deixando essa provocação de lado, acho que é um tema que dialoga bastante aí com esta edição.
take the queen, 'cause tourists are money, and our figurehead is not what she seems. I've got to take the three, gotta save your money.